para mais uma Segue o Líder. Tô aqui com o Esporte Espetacular, cobrindo Flamengo e Palmeiras. Os caras já se entregaram, o Brasileirão é nosso e o Flamengo já pode ser campeão já terça-feira, hein? Vamos ver aqui esses detalhes sobre o nosso Mengão. Crédito demais, o link é abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega metendo o dedo no like aí, porque me ajuda demais e eu agradeço. Uma ressaca boa, pós-vitória, ampliar a diferença do primeiro pro segundo e ó, quase lá, hein? Quase lá, campeão do Brasileirão já na terça-feira. E aí, o que você diz? Que honra ter Felipe Simas e Belo abrindo o Esporte Espetacular. Muito obrigada pela moral, meninos. É clima de decisão entre Palmeiras e Flamengo para todo canto. Tem a final da Libertadores e tem a reta final do Brasileirão. Aliás, classificação na tela, hein? O Flamengo segue líder, tá bem perto do título, agora com 4 pontos a mais que o Palmeiras. Graças à vitória de ontem sobre o Bragantino no Maracanã. Eles vieram aos montes, dispostos a suportar todo e qualquer tipo de sensação. A contrapartida é uma só. Vai ser campeão tem que ser pressão. Em cima deles o tempo todo, filho. É reta final de campeonato. É chegada a hora dos jogos simultâneos. Um olho cá, o outro lá. 0-0 o jogo do Palmeiras. Estamos de olho no jogo do Palmeiras. É tenso, mas também pode ser doce e saboroso. Bendito fim da data FIFA. Ele voltou com a simplicidade refinada de sempre, a capacidade de abrir caminhos e garimpar espaços. Se a perseguição é particular, dá-se um jeito. A primeira jogada de perigo saiu da trama entre Arrasca, Jorginho e Cebolinha. Cleiton fez a defesa. Nos primeiros 20 minutos, o Flamengo finalizou 9 vezes, o Bragantino nenhuma. Roubar a bola, driblar e servir. Combo do Arrascaeta. A cabeçada do Varela parou no goleiro. Flamengo perigoso, mas não o bastante. A gente voltou a fazer o que a gente estava fazendo antes, com ordem, com sacrifício, com humildade de todo mundo, trabalhando um pelo outro, botando o grupo acima de tudo. Tudo isso ficou claro no segundo tempo. Antes, um susto. Danilo fez quase gol contra. Um tremendo susto para a torcida do Flamengo. Rossi teve velocidade. A bola não entrou. É raro, mas acontece. Felipe Luiz mexeu no intervalo. Plata deu lugar a Bruno Henrique. O Flamengo melhorou. Foi mais intenso e eficiente. Saída de bola do Bragantino. Arrasca e Jorginho ali, apostos. Eles saem de cena e correm para a direção da bola. Segundos depois... E lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! O craque uruguaio! O Juninho Capixaba fez péssima escolha. Jorginho, num único toque, encontrou o camisa 10. Tudo muito rápido, treinado, bonito e preciso. O Flamengo marca o primeiro! Arrascaeta! A presença dele acalma os corações rubro-negros. 18 gols do uruguaio no Brasileirão. Um a menos que o Caio Jorge do Cruzeiro, que é o artilheiro. Vai ter jogo que a gente vai estar um pouquinho abaixo fisicamente, mas temos que passar a diferença na qualidade, porque temos um elenco incrível e a gente tenta fazer o que treina e hoje deu certo. Um ídolo na plenitude, atento aos detalhes. Quando o árbitro marcou o pênalti de Hurtado na bonita jogada do Cebolinha, Jorginho se aprontou para cobrar. Arrascaeta o protegeu. Nem precisava. A corrida, o pulinho... O Jorginho é muito craque. Ele sabe disso. Tão perfeito que parece um deboche. Antes do fim, um pouco mais de Arrascaeta. Um lindo passe para o Bruno Henrique chutar sem sequer dominar. É o terceiro gol do Flamengo. Essa dupla funciona muito bem há vários anos. Postura de líder, pressão de líder, vitória de líder. O Flamengo faz a parte dele no Maracanã, conta com o tropeço do Palmeiras em São Paulo e já abre a possibilidade de ser campeão brasileiro na próxima rodada. A 3 jogos do fim, são 4 pontos a mais.
Se vencer o Atlético Mineiro na terça-feira, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perder para o Grêmio no mesmo dia, em Porto Alegre, não poderá ser alcançado. O rubro-negro ficaria com 7 pontos de vantagem, com apenas 6 em disputa. Ainda falta 3 jogos. A gente sabe, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então não tem nada definido ainda, mas acho que a gente está no caminho certo. No campo, palavras contidas, letras e confiança maiúsculas. Na arquibancada, o que eles mais querem é afinar os discursos. Só falta um pouquinho! Vamos lá, acredita, Megão! Enquanto isso, em São Paulo, o empate em 0-0 com o Fluminense deixou o Palmeiras mais longe do título Brasileirão. Antes do jogo começar, o clima era de confiança. Então estamos numa expectativa grande, vai ser o último jogo dentro de casa. A gente vai assumir a liderança de novo e seremos campeões, não só do Brasileiro, mas também como da Libertadores para a semana. O Flamengo vai empatar com o Red Bull e nós vamos ganhar hoje e voltamos à liderança do Brasileirão. Mas não foi isso que aconteceu. Cerca de 45 mil torcedores viram de perto a dificuldade do Palmeiras em furar a defesa do Fluminense. Num jogo intenso, foi a equipe carioca quem levou mais perigo ao gol. O Lima pegou de primeira! Que perigo! O time de Abel Ferreira até apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu finalizar. Enquanto isso, na arquibancada, o torcedor olhava para o campo e para o celular. Estava de olho no que acontecia entre Flamengo e Bragantino. Tá 0-0 lá também e espero que lá continue assim. Com as alterações feitas no segundo tempo, o Palmeiras mudou a postura e ocupou o campo de ataque. Mas nada da bola balançar a rede. A cada minuto, a pressão aumentava e a preocupação também. O Fluminense criou chances, quase abriu o placar 2 vezes com Canóbio, mas também não marcou. Canóbio insistiu, arriscou cruzado na trave! Por muito pouco o Fluminense não abre a conta. 0-0 em São Paulo e o árbitro aponta o centro do campo. Coloca ponto final na despedida do Palmeiras do Allianz Parque em 2025. A última partida do Palmeiras jogando em casa nessa temporada terminou em empate 0-0 no placar. Resultado que não altera a posição da equipe de Abel Ferreira no campeonato, mas dificulta o time na briga pelo título do Brasileirão. Somos realistas, sabemos que é muito difícil, então a gente vai se preparar psicologicamente para a final do sábado, que é a semana mais importante do ano. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Semana agitada, hein? Tanto para Palmeiras quanto Flamengo. Os dois times, gente, jogam terça pelo Brasileirão e no sábado se enfrentam na final da Libertadores. Então agora a gente vai saber qual a programação deles para os próximos dias. Tá rapidinho a agenda do Palmeiras nessa semana, porque apesar de o empate com o Fluminense ter frustrado muito as expectativas do Palmeiras pensando no Campeonato Brasileiro, ainda tem jogo do Campeonato Brasileiro na terça-feira. O Palmeiras viaja amanhã para Porto Alegre e a delegação já vai completa, inclusive com os jogadores que estão lesionados e que vão viajar, vão completar a delegação na viagem para Lima. Na terça, o Palmeiras joga contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Na quarta, pela manhã, viaja para Lima, onde chega no fim da tarde. E aí sim, já se prepara totalmente para a Libertadores, quinta, sexta e sábado, para esse jogo tão importante da temporada. Como o próprio técnico Abel Ferreira falou ontem, para eles parece que o Campeonato Brasileiro já está virando página virada, porque o Palmeiras tem menos chances, o Flamengo pode até ser campeão na terça-feira, então o Palmeiras já colocou todos os esforços na Libertadores nessa final do próximo sábado. A gente lembra, é uma final muito especial. De São Paulo, direto para o Rio de Janeiro. Vamos lá, Débora Gares, semana ainda mais agitada para o Flamengo, pode conquistar o Brasileirão na terça e ainda Libertadores no sábado. Bom dia!
São muitos motivos para festejar, né, Fernando? Bom dia para você, para minha amiga Karine, também para todo mundo. Mas não tá tendo essa festa toda aqui no CT do Flamengo, não, nem mesmo do lado de fora. Eu já explico por quê. É que os torcedores por aqui vão ter a oportunidade ainda um pouco mais para frente de se despedirem dos jogadores do Flamengo. Jogadores que, aliás, estão aqui, nada de folga por aqui também não, se apresentaram um pouco mais cedo, por volta de 10 horas da manhã. É claro que os titulares hoje fazem apenas uma atividade regenerativa, mas é também um momento importante para fazer aquela avaliação clínica e entender, começar a entender de quais jogadores vão estar à disposição, com quais jogadores o Felipe Luiz vai poder contar para esse jogo de terça-feira contra o Atlético Mineiro, que pode valer o título antecipado do Campeonato Brasileiro. A agenda por aqui é a seguinte: treino hoje de manhã, amanhã mais um treino na parte da manhã e aí sim, na parte da tarde, os jogadores embarcam rumo a Belo Horizonte. Partida marcada para terça, 9h30 da noite, transmissão ao vivo na Globo também, depois da novela Três Graças. E aí, depois dessa partida, que, como a gente comentou, né, em caso de vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras, é título antecipado do Brasileirão para o Flamengo, já pode comemorar. Depois dessa partida, os jogadores voltam ao Rio de Janeiro em voo fretado. Aliás, o mesmo voo que vai levar a equipe para Lima. É um voo só de classe executiva para dar muito conforto aos jogadores. Aí eles chegam aqui na quarta-feira muito cedo, se apresentam aqui no centro de treinamento e na parte da tarde, por volta de 2 horas, deixam o CT rumo ao aeroporto. E aí sim é a grande oportunidade do Aeroflá, dessa despedida dos torcedores para empurrar o time rumo a Lima, onde no sábado o Flamengo enfrenta o Palmeiras nessa grande final de Libertadores. E lá em Lima o Flamengo ainda faz mais 2 treinos antes dessa partida. Fernanda e Karine, mais tarde eu trago mais informações. Muito obrigada, minha amiga. Essa semana tá cauteloso ali no Flamengo, né? Agora, e o coração do torcedor, hein? Como é que fica até sábado? Ele foi. Thiago Medeiros foi pras ruas descobrir. 29 de novembro, também conhecido como próximo sábado, daqui a 6 dias, vamos conhecer o único tetracampeão brasileiro da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. E o Esporte Espetacular veio aqui pras ruas para provocar o povo para saber quem vai ficar com ela. Opa, obrigada. Bonito, né? Provocar Gostamos? Achei afrontoso. Gostamos. Ô, de cima, é verdade que o senhor tem pesadelos com o Palmeiras antes de dormir? Tá com medinho? Tô não. Aqui, ó. Fala comigo. Por que tremes? Que tremes? Eu tô ligado que tu treme. Jamais. Tem. Nunca. Tem. Vão ficar no cheirinho de novo. Já te fez mal. Que isso? Já estragou num passado recente um sábado teu. Não, mas a revanche vai vir agora nesse próximo jogo. Vai ser agora, é? Vai ser agora. 2-1, Melão. Nós vamos ganhar de 2-1. Gols de quem? Diga lá. Roque Júnior. Roque Júnior? Esse aí foi na Libertadores 99. E aquele menino que foi expulso. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Também. Põe na tela aqui, Crisinho, ó, sábado que vem, 4h30 da tarde, ao vivo na tela da Globo. O jogo é às 6, mas o nosso pré-jogo já começa esquentando direto de Lima, Palmeiras e Flamengo, lá do Peru. Hoje eu estou muito bem acompanhado, além desse nosso cenário maravilhoso, da minha amiga, nossa comentarista Aline Calandrini, que está entre nós, para falarmos muito dessa decisão. Eu vou começar com uma pergunta fácil, Calan. Quem é o favorito para o título de sábado? Fácil? Fácil. Não tem favorito. Tem favorito, então. Não tem favorito. Principalmente por esse momento que as duas equipes vivem. O momento é mais positivo ao Sim. Flamengo. Acho que isso mostra muito, não só no Campeonato Brasileiro, mas como a equipe vem jogando. Mas a gente sabe que o Palmeiras, rapaz, a gente sabe que a equipe do Abel o negócio é difícil. Já pensando nessa decisão de sábado, a gente separou alguns aspectos para debater dos dois times, de Flamengo e Palmeiras, alguns escolhidos por você também, mas começando com os treinadores. O que Abel Ferreira e principalmente o Felipe Luiz podem preparar de especial para esse jogo de sábado tão importante para Flamengo e Palmeiras? Bom, os dois excelentes treinadores, né? O Abel, 5 anos, um treinador muito intenso, né? A gente tá vendo aí as conquistas que ele tem pelo Palmeiras, Libertadores 2021, Brasileirão, Copa do Brasil. Ele conhece essa equipe como ninguém, né, Luiz? Ele consegue sempre ter um jeito, né? Tirar alguma coisa desses jogadores. Isso é um resultado de um trabalho muito longevo.
Estevão, né? Um cara que entende muito bem, um cara muito intenso, de muita entrega. Ele cobra muito isso e a gente está até, inclusive, vendo ele falar sobre isso nas coletivas dele, sobre essa queda de rendimento do próprio Palmeiras. E tem um jogo psicológico também, de tratar a equipe de uma forma mais rígida. Parece aquele paizão, né? O professor. Vou bater, vou dar pancada na coletiva, mas eu sei porque eu já conquistei tudo isso. E aí, do lado do Flamengo, o Felipe Luiz, que é mais novo, tem menos conquistas, mas já começa a traçar um caminho vencedor também, né, Calan? Cara, é um cara que tem muita identificação também com o torcedor por ele ter sido atleta, né? Foi campeão em 2019, chegou em 2019 ao Flamengo, passou pelo Sub-17, pelo Sub-20, até assumir, já conseguiu uma Copa do Brasil com pouquíssimo tempo, né? Então é um cara que tem muito estudo, muito inteligente, tem muito perfil de liderança e acho que por ele ter sido um ídolo do clube, ele tem essa confiança também dos torcedores, né? Então são dois bons treinadores. Interno que ajuda bastante, né? Total, Luiz, total. E agora, dentro de campo, você separou 2 destaques importantes pra gente ficar de olho na partida de sábado. Um que arrebentou na semifinal contra a LDU, é um jovem jogador, mas já começa a despontar como uma promessa de craque, né, Calan? É um jogador muito diferente, né? A gente tá vendo o Alan aí no lance e ele veio assumindo essa titularidade há pouquíssimo tempo depois desse jogo que ele foi o desequilíbrio. Lembrando que o Palmeiras precisava reverter um placar de 3-0. Ele foi o desequilíbrio nessa jogada individual, é um jogador jovem, canhoto, jogador de 1 contra 1, a bola cola no pé dele, olha como ele consegue sair da marcação e ele liderou nesse jogo aí a equipe do Palmeiras, que pra mim foi um jogo épico do lado do Palmeiras, né? E participou também desse gol do Sousa que a gente tá vendo aí. Do lado do Flamengo, você separou o goleiraço Rossi, falhou no Fla-Flu no meio da semana passada, mas vem se destacando e se credenciando como um ídolo. E geralmente quando o time é campeão de grandes campeonatos, conquista grandes títulos, o papel do goleiro é fundamental e com o Rossi não é diferente, né? Não é, e ele tem um aspecto que é muito positivo, que é isso que a gente tá vendo. Ele é um cara que entende muito de pênaltis, né? Muito bem treinado, é cara que tem a questão da análise coletiva do departamento, mas ele é muito bom, um cara de muita amplitude em si. E falando de final, né, Luiz, a gente sabe que tem uma chance do jogo ir pra pênalti, ainda mais pelos 2 adversários. E tem no Rossi aí um cara muito positivo que pode fazer a diferença se for pros pênaltis. É isso, Calan. Seguinte, hein, gente? Boa, Calan, obrigado. A gente, antes de falar um pouquinho mais sobre essa final da Libertadores, 4h30 da tarde, temos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Aliás, 2 jogos que podem decidir o campeonato já na próxima terça-feira. O Flamengo visita o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Palmeiras enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre. Os 2 jogos no mesmo horário, 9h30 da noite, com transmissão ao vivo na tela da Globo. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, o rubro-negro se sagra campeão na terça-feira. Difícil imaginar esse cenário, Calan? Não é difícil imaginar, porque o Galo vem de uma derrota, né? Acabou de perder um título importante e o Grêmio veio num bom momento, numa arrancada com o Mano Menezes. Mas tudo pode acontecer. Bichinho, chega aí. Final da Libertadores, quem é que ganha? Flamengo, eu acho que ele ganha o Brasileiro. Então fechou, Brasileiro pra cá. Libertadora pra cá. Galego, fechou Libertadores pro Palmeiras, Brasileiro pro Flamengo, aperta a mão. Não. Nada disso. Vai levar os 2, Vamos levar os 2. Temos time pra isso e temos elenco. Temos banco, vocês não têm. Pela idade, ele deve estar se preocupar com o bicho-papão, essas coisas. A tua preocupação é Arrascaeta. E Arrascaeta nem... Você tá cansado já. Quando tu vai dormir, teus pesadelos, o motivo é esse aqui? Não, tem pesadelo nenhum. Meu pesadelo é o Andréas. Só o Andréas. Então toma pra tu. Andréas Pereira, já ajudou lá atrás. E agora vai ajudar do lado de cá? Ele já é torcedor já do Palmeiras, já. Amava esse cara aí, mas ele traiu igual a minha nega me traiu ano passado. Foi uma dor feita um chifre, foi? Igualzinho. Lata se for da Flamengo. Valeu, minha joia. Olha, cada figura que aparece. E o técnico Abel Ferreira já tá pensando nesse time pra terça-feira. Ontem mesmo, na entrevista coletiva, ele já disse que agora o foco total é Libertadores. Então a expectativa é que o Palmeiras não vá com um time titular contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro na terça-feira. Fato é que o Murilo, por exemplo, já tá suspenso, levou o 3º cartão amarelo. E até o Abel poderia formar um time com grande força pra esse jogo. Mas como o Palmeiras agora vai focar todos os esforços na Libertadores, aí sim a expectativa é de que seja um time bem misto, de que tenham testes aí e oportunidades até para jovens jogadores nesse jogo do Campeonato Brasileiro. O Everton, goleiro, tá treinando, mas ainda com restrições, então a expectativa mesmo é de que o Carlos Miguel seja titular tanto na terça-feira como no jogo da Libertadores no próximo sábado. Agora bora saber quem vai estar à disposição do Felipe Luiz para os próximos jogos do Flamengo. Lembrando que o time joga terça pelo Brasileirão, podendo conquistar o título, e sábado pela Libertadores. Débora Gares.
Flamengo. Olha, de cara a gente já sabe que o Pulgar e o Saul vão estar à disposição porque eles voltam depois de cumprir suspensão. E a última partida traz ainda a boa notícia. Aliás, para quem acompanha, na verdade, é só uma confirmação de que o Everton Araújo, que entrou ali no meio-campo do Flamengo, né, como titular nessa partida por conta dessas ausências, mandou muito bem, menino, foi um dos destaques do jogo de ontem, inclusive, ele fazendo dupla com o Jorginho. Bom, ontem, depois na entrevista coletiva, depois do jogo, o Felipe Luiz falou um pouco sobre como é que ele vai montar esse time. Ele gosta de pensar jogo a jogo, e o que ele antecipou é que alguns jogadores já se sabe que sentem um pouco mais, né? Preciso fazer um controle de carga. Não chegou a dizer nomes, mas a gente imagina mesmo que talvez ele tente fazer esse equilíbrio. Hoje e amanhã ele recebe os relatórios da condição física dos jogadores. Mas, por exemplo, o Nico de la Cruz, que está voltando de problemas no joelho, como é um jogo no gramado sintético, que sacrifica um pouco mais, é um jogador que a gente imagina que talvez não participe dessa partida de terça-feira. Hoje e amanhã, dias importantíssimos para fazer essa medição e fazer os ajustes necessários. Agora, quem a gente tem certeza que vai estar é o goleiro Rossi, que, aliás, acabou dando um vacilo aí no Fla-Flu, mas tem muito crédito com a torcida do Flamengo. O Rafael Sibila conta pra gente um pouco das origens do goleiro do Flamengo. General San Martín, Grande Buenos Aires. Aqui cresceu um garoto com muitas habilidades. Nesse campinho, ele fazia gols. Nessa quadra, cesta atrás de cesta. E não faltam relatos para os incontáveis pênaltis defendidos neste gol. Ele sempre teve facilidade com o esporte. Augustin já tinha um porte físico. Era grandinho comparado com os outros meninos. No Brasil, ele é conhecido pelo sobrenome do pai, Rossi. Mas aqui para os amigos é apenas Agus. Para nós é Agus. Sempre vai ser. Eu fico muito feliz que ele seja reconhecido como Rossi, um goleiraço no Brasil. Hoje um goleiraço. Mas antes de calçar as luvas, se dividia entre fazer gols e jogar basquete. Aqui é onde começou o Agustin Rossi, jogando futebol com 4 anos de idade. Daniel é amigo da família, conhece o goleiro do Flamengo há mais de 20 anos. Já era grandinho, os garotos eram assim e ele era maior. Sempre foi mais alto que todos. Tinha vezes que eu precisava levar os documentos dele, porque viam que ele era grande e tinham medo que ele fosse mais velho. E aí eu mostrava que ele era de 95. Nessa época, Rossi se destacava pelos gols que fazia. Era goleador. Ele jogava no meio, chutava bem com os 2 pés, cabeceava. Muito bom jogador. E brincava no gol para não ter que voltar para casa. Terminava de treinar, lembro que vinha o pai dele e lá da rede gritava para ele ir embora, mas ele não queria ir. Ele pedia pro seu Horácio para ficar e eu dizia que não tinha problema. Ele ficava, mas ia pro gol jogar com os meninos mais velhos. E quando não estava jogando futebol, o Rossi estava nessa quadra, treinando em um dos clubes com tradição no basquete infantil, o 3 de Fevereiro. Ele era muito alto e sempre pegava os rebotes. Também era um líder no grupo. Jogou basquete por muito tempo. Sorte a nossa, porque nos ajudava bastante. Com o passar do tempo, o basquete foi ficando de lado e o futebol se tornou prioridade para o Rossi. Aos 12 anos de idade, ele já atuava mais no gol do que na linha. E foi aí que surgiu a oportunidade de fazer um teste em um clube tradicional da Argentina. Aqui foi o começo, o famoso teste do Agus. Acho que foi numa terça-feira, quando me avisaram que viria um garoto de um clube fazer o teste. Estamos no Chacarita Juniors, campeão argentino de 69 e hoje na 2ª divisão. O Raul foi o responsável por ter posto um ponto final na breve carreira de goleador do Rossi. Ele me disse, profe, eu também jogo de 9. Como de 9 se você tá com as luvas? Aí ele me responde, mas eu também jogo de 9 no outro clube. Fui eu que disse pra ele, não, você é goleiro. E por sorte, ele me ouviu. E a carreira que tá fazendo agora me orgulha muito.
Rossi estreou profissionalmente no Chacarritas em 2014. Depois passou pelo Estudiantes, Defensa e Justiça, Lanús e pelo Boca em 2 oportunidades. Foi lá que ele trabalhou com um dos maiores preparadores de goleiros da Argentina e aperfeiçoou uma das suas principais qualidades. A gente sempre trabalhou muitas cobranças de pênaltis. A gente estudava os batedores, buscava estilos e chegava a conclusões que nos davam um diferencial. Mas desde a época da base do Chaca, o gol ficava pequeno pro batedor quando enfrentava o Rossi. Um dia ele me disse: Raul, eu sei qual é o segredo para defender pênaltis. E eu perguntei: qual é? E ele disse: não vou te contar. Perguntei de novo: como não vai me contar? Você tem que me dizer, porque também quero aprender. E aí me contou. Mas não vou contar pra vocês, não. Não. Não vão conhecer nada dos segredos do Agus. E os palmeirenses que se preparem, que ele é uma parede. Uma parede. Sim, é uma parede. Espalma Rossi! E, Calan, pontos fortes dos dois times para essa decisão importante. Primeiro, começando com o Palmeiras. O que o torcedor pode se apegar para confiar nessa possibilidade de título? É uma equipe que é muito física, né, Luiz? A gente tá vendo, é uma equipe física, vertical. E o Tigrinho, o Vitor Roque, tem essa característica, jogador de atacar espaço. É um time que ataca com muita velocidade, um time de muita transição, ou contra-ataque que seja, né? E esse encaixe com o Flaco e com o Vitor Roque pode ser positivo. Bola parada, bola aérea. É uma equipe que tem muito arsenal de bola aérea, a gente sabe isso. Às vezes, quando o jogo tá difícil, o que eles conseguem desenrolar? A bola parada, a bola aérea e, obviamente, o Abel Ferreira. Aquele 4-0 em cima da LDU foi épico e mostra a força desse treinador. Então, também ele é um ponto muito positivo para a equipe do Palmeiras. Abel até brinca, né? 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E os pontos fortes do Flamengo, Calan, para equilibrar esse jogo? É uma equipe que tem muita qualidade técnica individualmente, né? A gente tá falando de Arrascaeta, a gente tá falando de Jorginho, a gente tá falando do Léo Ortiz, do Léo Pereira. Jogadores muito decisivos, né? O Bruno Henrique, que deve ser o titular com a ausência do Pedro, por exemplo. Então, é um time que é muito técnico, de jogadores que conhecem muito bem esse tipo de jogo, né? Um time diferencial, né? E tem um outro ponto que pra mim é importante até pelo estilo do jogo do Flamengo. É um time que troca muito bem a posse. Então tem jogadores que são construtores, os zagueiros, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Jorginho no meio de campo, o Saul, né? Até o próprio Pulgar. Então é uma equipe que tem na posse de bola, o controle do jogo em si, né? E a gente tá vendo, olha essa jogada, olha esse lance lindo. É um time que busca se associar muito pela qualidade, exato, né? Qualidade técnica individual, né? Então é um time que dá gosto de ver. Acho que são essas as características do Flamengo. Segue o líder, o Palmeiras, o Abel, todo o elenco já entregou o Campeonato Brasileiro. Vão entrar quase com um time reserva, um time misto contra o Grêmio, e o Flamengo lidera e já pode ser campeão já na próxima rodada. Cara, o Flamengo tá demais. E é bom que a emoção psicológica fortalece ainda mais. E vamos pra final pra ganhar também, jogar bonito que nem jogou ontem. É desse jeito e sempre, meu. Sempre. E toda a programação do Flamengo, com um jogaço contra o Atlético Mineiro já na terça, porque o Atlético Mineiro já vem baleado, perdeu ali o título da Sula. Promete também. E o jogo do Flamengo e Palmeiras vai ser o mesmo horário. É o suficiente pra gente ser campeão, é fazer o seu. Ponto. 90 e poucos % de chance de ser campeão do Brasileirão. Vamos pra cima, Mengão. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta, dê a sua opinião e já deixa seu like porque me ajuda demais e eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.